Sexta-feira da quinta semana da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. E de novo, Salve Maria, aleluia, mês de maio, sábado, celebraremos a memória das aparições de maio a outubro da Virgem na Cova da Iria e daí por diante conhecida por Nossa Senhora de Fátima. Muito densa, uma história de meses de revelações, feitas a gente muito simples, que portanto não teria e não tem a capacidade de reelaborar o que ela disse, mas simplesmente transmitem aquilo que a Virgem comunicou. E a Virgem comunicou coisas essenciais que estão no âmago da revelação de Cristo, a salvação, a oração, a penitência, o inferno. E, em particular, impressiona ela ter, como em outras passagens místicas na história da Igreja, insistido sobre o perigo de que clérigos, bispos e padres sejam emaranhados em pecados e situações que os levem ao inferno. É muito impressionante ela mostrar o inferno e mostrar ali a presença de clérigos, inclusive bispos. Ela está falando, ela não está ameaçando, ela está, pelo contrário, fazendo aquilo que qualquer educador, qualquer mãe ou pai fazem com os filhos, adverti-los. E a Virgem adverte, porque quanto mais desviada a função religiosa, mais dano para os fiéis. É um momento forte, num lugarzinho sem importância, pobre. Esse lugar é levado hoje, Fátima, sem ter porquê do ponto de vista turístico, é uma das regiões do mundo mais visitadas, graças a estas revelações, esta experiência, que depois será reconhecida pela Igreja oficialmente, e a ida de vários papas, a começar por São João Paulo II, visto o seu atentado ter ocorrido numa sexta-feira, 13 de maio, começam um tour, uma peregrinação permanente de papas que vão de João Paulo II, mas antes também, Bento XVI e também o atual pontífice, Papa Francisco. Todos passam por lá para venerar, para confirmar, para rogar a intercessão da Virgem. Mas amanhã a igreja começa a celebrar o sexto domingo da Páscoa. Estamos já em vias de conclusão na direção dos últimos mistérios pascais, que são a Ascensão e Pentecostes. Nesse próximo domingo, ouviremos São João, no capítulo 14, 15 a 21. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se me amardes, guardareis meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, que vos dará outro defensor para estar sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas que vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o mundo já não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia reconhecereis que estou no Pai e que vós estáis em mim e eu em vós. Se alguém recebe os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. Bela tradução portuguesa do Evangelho de São João, que não jogou fora as mesóclises. Lembro que a esquerda brasileira ridicularizava o português castíssimo do então presidente Temer, quando ele usava as mesóclises com muita fluência.
jornalistazinhos sempre ali rindo, achando engraçado, quando não ridículo. E professores de português apontando para o desuso das mesóclises, escrita e faladas. Mas vamos ao Evangelho, vamos a esse domingo. Nós estamos no contexto do capítulo 14. O capítulo 14 aqui apresenta duas coisas. Primeiro, ele está inserido naquele panorama que vai até o 16, que a exegese do Evangelho de São João chama discursos de adeus. Isto é, Jesus está à mesa com seus discípulos e durante 3 capítulos discursa, 14, 15 e 16, sobre vários temas. Um deles, em ressalto, são os discursos pneumatológicos, as promessas do Espírito Santo. São 5 promessas do Espírito Santo entre os capítulos 14 e 16. Das 5, 3 são promessas em que o Espírito Santo é denominado o Espírito da Verdade. Este do capítulo 14, está lá no 14 a 17, Espírito da Verdade. Depois, no capítulo 15, versículos 26 e 27, o Espírito da Verdade dará testemunho de mim, vós também dareis testemunho. E por fim, no 16, entre 12 a 15, quando eu enviar do Pai o Espírito da Verdade, e aí começa todo um discurso. Esses textos me são muito caros, porque durante 4 anos, há 26 anos atrás, me debrucei sobre esses textos, palavra por palavra, preposição por preposição, interpretação por interpretação, que significava o Espírito da Verdade. Esse foi o tema da minha tese de doutorado em Roma. O que é o Espírito da Verdade? Como ele se exprime na linguagem tão própria da tradição de São João. E é verdade, próximos da Ascensão e de Pentecostes, esse tema surge nas últimas palavras de Jesus. Bem, primeiro, há uma expressão muito bonita que inicia e conclui o texto. Se me amardes, guardareis meus mandamentos. Se alguém aceita ou guarda os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. Em 2 versículos está o tema dos mandamentos, e Jesus não fala de mandamentos, mas dos seus mandamentos. Nós sabemos disso pelo capítulo 13, né, em que o amor a Deus e ao próximo, a base da Torá, é colocada como mandamentos de Cristo. Cristo impõe mandamentos porque Ele é Deus. Cristo impõe uma visão da fé porque Ele é Deus. E relaciona, como no Deuteronômio, amar a Deus e observar seus mandamentos. Não basta amar a Deus no sentido que Ele é bom e que é amável. Não, é preciso amá-lo com obediência. A obediência é a forma mais perfeita do amor. Por isso, no ano passado, eu dizia, e repito agora, a cruz é o trono da obediência. Faça-se em mim, segundo a vossa vontade. O Filho realiza dizendo, não seja feita a minha, mas a vossa vontade. A cruz é o trono daquele que obedece a Deus. Carta aos Hebreus diz, mesmo sendo filho, aprendeu pelo sofrimento o que significa a obediência. Então essa relação é muito importante. No momento em que vários cristãos entram na onda de dizer crer em Deus, mas sem deveres. Não sou obrigado a ir à missa, não sou obrigado a confessar, não sou obrigado a nada. Esse é o tema contemporâneo da revoltazinha. Não sou obrigado a nada. Sim, o amor nos obriga a cumprir os mandamentos. Ponto. Vou repetir. O amor nos obriga a cumprir os mandamentos de Deus. Inclusive, ninguém deve se aproximar do confessionário. Eu espero que muitos ainda o façam até o fim da Páscoa. Cumpram o
mandamento da igreja, que é confessar e comungar uma vez ao ano. E quando nos aproximamos do confessionário, é preciso que nos aproximemos com uma consciência que foi confrontada pelos mandamentos de Deus e da igreja, e arrependida das transgressões, confesse seus pecados e implore o perdão, a misericórdia e a absolvição. Bem, concluamos o programa desta sexta-feira. Amanhã, unamo-nos ao Santuário de Fátima, tanto em Fátima, em Portugal, como no Brasil, a única réplica do Santuário de Fátima, para rezarmos. A 13 de maio, na Cova da Iria, nos céus aparece a Virgem Maria.